E para começar o programa desta tarde, nós convidamos um síndico profissional. O que é um síndico profissional? O Adilson Freire, que está aqui ao meu lado, vai contar o que faz o síndico profissional. Ninguém quer ser síndico. Agora, profissional ainda? Conta pra gente como aconteceu isso na sua vida, Adilson. Tudo começou quando eu fiz uma boa administração como um síndico convencional morador e a administradora gostou do meu trabalho e me convidou para outros condomínios que estavam com problemas. Hoje você trabalha numa empresa que presta serviço a condomínios. Eu tenho uma empresa que presta serviço para condomínios. Então, ser síndico deu tudo certo na sua vida. Deu certo, muito sim, certo. Porque é um mercado muito grande, cada vez mais, e cresce. Né? Você fazia o que antes? Por incrível que pareça, eu sou formado em odontologia e comunicação. Deixou a boca de lado. A odontologia ficou como hobby. Literalmente, né? Nem a boca para falar em comunicação, nem a boca para tratar. Exatamente. E aí, por uma coincidência, eu acabei administrando convenientemente um condomínio, me convidaram para fazer a mesma coisa em outros e a coisa foi crescendo. E hoje você mantém a sua empresa? Eu tenho essa empresa que presta serviço para condomínios. Onde é? Em São Paulo. Em São Paulo. Agora, ela presta serviço para quantos condomínios? Atualmente, há 3. Mas já teve mais. Porque isso é um período, né? Você fica com um síndico durante 2 anos, aí acaba o contrato, de repente eles resolvem cortar gastos e pegam um morador mesmo, porque já está tudo... Né, regularizado, resolvido, né? E já está... Normalmente, quando que os condôminos optam por um síndico profissional? Geralmente, quando tem problema. Ninguém quer ser síndico. Sempre tem problema, né? Sempre tem problema, sempre. E às vezes é possível que todos se recusam? Sim. Geralmente, quando procura um síndico profissional, é porque ninguém quer pegar. Aí, como trabalha a empresa? Quer dizer, como um síndico profissional consegue resolver os problemas daquele condomínio estando distante dele? Porque você hoje, atualmente, você conta com profissionalismo, principalmente das administradoras, e você consegue administrar isso de longe graças à informática, internet, etc. Mas a presença do síndico, ele é mais um gerente. Você tem uma equipe bem treinada e orientada com os funcionários, a administradora e a coisa rola direitinho. O síndico frequenta 2, 3 vezes por semana o condomínio e acaba dando certo. Ninguém reclama. Não. São edifícios pequenos, não? De quantos moradores? Os que você hoje administra? Por exemplo, hoje tem um com 300 unidades. Que é isso? 300 tem outro famílias? Com 15. Se família, cada uma já tem o seu balaio, imagine 300 juntas. Se você for colocar uma média de 3 a 4 pessoas por unidade, você vai ter mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. São mais de 1.000 pessoas sendo chefes. Né? Nossa, no mínimo 300 famílias, né? No mínimo 300 Eu quero falar dessas confusões, mas antes queria citar um caso aqui muito triste que aconteceu em São Paulo e chocou todo o país. É um caso de desentendimento entre morador e zelador. Se eu não me engano, foi na Zona Norte, né? Foi na Casa Verde. Na Casa Verde, então, Zona Norte de São Paulo, né? E um caso muito cruel. A família deu por conta do desaparecimento do zelador, é o Gésio Lopes de Souza, ele tinha 63 anos. Vocês acham que viram o caso? Por isso eu vou até encurtar a conversa aqui. Ele desapareceu e a família sabia que ele tinha um desentendimento com um morador, um publicitário, que, olha só, né, como não quer dizer nada também. Ele publicitário, nível superior, ela advogada, nível superior. E eles brigavam, não sei porquê, tinham um desentendimento com esse zelador. Quando o zelador sumiu, sabe como é que é a mulher? A mulher do zelador já falou, opa, tem alguma coisa aí. Ele saiu para entregar correspondência e a última vez que foi visto foi mais ou menos no andar ali da pessoa que tinha, esse publicitário que eles não se davam muito bem. Bom, vocês sabem como terminou a história, né? O publicitário disse que ontem eu vi uma entrevista do publicitário reafirmando aquilo que já tinha passado até, né, no início dessa semana, que eles brigaram, ele bateu a cabeça, quando ele percebeu que o cara tinha batido a cabeça, o zelador, ele puxou para dentro do prédio, viu que estava morto, colocou numa mala e veio aqui para Praia Grande, né, desceu, né, aqui não que eu estou longe da Praia Grande, né? Mas desceu para Praia Grande e depois esquartejou o corpo, quer dizer, um crime que chocou todo mundo, porque não se davam bem, mas agora, pelo amor de Deus, né, não se dá bem e mata o cara. Pois é. Eu costumo explicar sempre que condomínio, ele reflete todos esses problemas que nós temos na sociedade, de modo geral. Nossa, mas homicídio triplo, né? Pois qualificado. Pois é. Você encontra esse tipo de desentendimento em todas as áreas. Você encontra no trânsito, na fila do banco, no estádio de futebol, na rua, né? Você vê essa falta de respeito, a falta de cidadania,
a falta de limites, tudo de isso, paciência. De paciência, a intolerância, isso acaba se refletindo dentro do condomínio. O condomínio é um microcosmo. E o que eu penso, sabe, é que antigamente um desentendimento, por exemplo, no trânsito, o que se resolvia, que não era resolução também, né? Mas o que se resolvia com um tapa na cara, né? Exato. Uns morros para lá, para cá, hoje em dia é com bala. É fatal, né? Se desentendeu, já pega o revólver e atira. Ou já vai para cima e mata, como aconteceu nesse caso. Olha, eu vou falar uma opinião muito pessoal. Nós somos culpados disso. Né? Veja o esporte da moda hoje em dia qual está sendo, né? O violento, o mais violento, que para mim não é esporte, mas enfim, gosto tem para tudo, né? Esse é o tipo de esporte. Você ouve determinados tipos de músicas que incentivam a violência. Isso total, né? Não só no ritmo, né? Como também na letra. Então e os jogos, né? Jogos que essa moçada pega videogame na internet, é tudo para matar a avó, atropelar a vizinha. Então, aí o que o cara faz? Ele vai para o estádio, ele vai para o trânsito, ele resolve tudo nessa base. E acontece isso, dá nisso. Você acha que é uma geração? Eu acho que é uma geração. E a gente ainda reclamava do Jaspion, não? Lembra? Porque a criança queria uma espada, você achava que aquilo era violento. No meu tempo eu brincava do come-come, no Atari, que você ficava no Atari, era o come-come, aquele bichinho que ficava comendo. Hoje era não. Uma coisinha bem mais inocente, é verdade. Né? Hoje em dia... E você coincide com tudo isso. Quer dizer, não é um contrassenso, né, Adilson, né? Porque... Quando, você tem livros que incitam menos a violência, esse cuidado com a leitura que a criança vai ter, né? Os brinquedos que hoje em dia já não se fabrica, né? E a mãe já não compra, né? Também aqueles brinquedos que possam, né, incentivar uma violência entre as crianças ou que sejam brinquedos mais violentos. E em contrapartida tem o videogame que com 2 anos eles já estão com os dedinhos assim, praticando violência no videogame. Eu, na minha geração, eu nasci em 60, nós brincávamos com revólver e nem por isso eu virei um assassino. Isso, é verdade. Né? Então, é isso que eu digo, adiantou alguma coisa? O meu pai e minha mãe me davam umas palmadas e nem por isso eu sou revoltado. Então tem algumas teorias que hoje eu realmente não entendo. É difícil, é verdade. Ninguém matava pai e mãe porque levou, levou umas palmadas. Não, muito pelo contrário, você respeitava. Então, hoje em dia não se faz nada, não se dá palmada, não se coloca limite. Não se coloca limite. Que a gente tinha, o pai olhava, você já sabia o que ele queria te dizer com o olhar, ou não? Meu pai dava uma olhada e já começava a chorar, não precisava nem bater. Olhava assim, você já saía, você já sabia o que aquele olhar significava. Hoje, você fala com o filho, ele vem pra cima, o que foi? Faço mesmo. E não nas assim? escolas, e os professores o que sofrem? Nossa, eu professores morrendo e apanhando. Pois é. Então, imagine tudo isso num condomínio. Ali se resume todos esses estilos. O da casa, de tudo. É lógico, o da escola, o da rua, o do trânsito. E a pessoa, ela acha que porque ela está dentro do condomínio, ela pode fazer o que ela quiser porque ela é dona. E não é assim. É diferente. Quais os casos mais impressionantes que você já pegou nesse tempo? Além desse, né, de presenciar, nós tivemos um ano passado também, se não me engano, na Zona Norte, de um morador do andar de baixo subiu e matou o casal de cima, depois ele se matou. Ele morava no andar, tinha muito barulho, ele não aguentava mais, e ele perdeu o controle, ele subiu e deu tiro em um, deu tiro em outro, alguma coisa assim, não sei bem o detalhe, depois ele se matou. Né? Teve um caso em Atibaia, há menos de 2 anos, um condomínio residencial, condomínio fechado, e um dos moradores ele passava em alta velocidade com o carro e o outro morador se incomodava com isso, porque era perigoso. E até um certo dia ele pegou, deu uma pedrada nesse carro, e esse cara do carro pegou um revólver, veio lá e deu um tiro e matou esse cara da pedrada. Isso foi em Atibaia, acho que em 2012. São alguns exemplos. No seu condomínio, nesses de 300 famílias, já aconteceu o caso que te preocupou, assim? Ou que você teve que intervir de alguma forma? Não, só bate-boca. Porque é um de alto padrão, isso não quer dizer nada, né? Também mas, enfim. A gente acabou de dizer aí do último caso, nada. né? Mas é assim, são pessoas com um pouquinho mais de estilo, e formação e educação. Teve um bate-boca muito feio, teve que chamar a polícia, etc. O funcionário chamou a polícia. E esse foi o pior que eu vi. Né? Mas eu sei de muitos outros escabrosos por aí. Né? E de uso de drogas, às vezes, dentro uso de droga, isso está muito comum. De chamar amigos, né? Eu tive uma consulta um dia desses de uma pessoa que mora em condomínio que está com esse problema de uso de drogas, de pessoas usando drogas dentro do condomínio. É uma situação muito delicada que você não tem uma decisão assim, tem que ser feito dessa forma. E aí como é que age um síndico? O síndico não tem poder de polícia. Não. Ele não pode fazer nada. E ele pode chamar a polícia?
Poder pode. Eu até vi Não é o melhor. Eu vi um colega meu que também é especialista em condomínios, um dia desse, dando entrevista, ele falou, o síndico chama a polícia, mas aí há controvérsias, porque a polícia, para entrar numa propriedade particular, ela tem que ter um mandato. Você não pode chegar e falar para a polícia entrar, ela não vai entrar à toa, né? Porque não é um lugar público. Então, o síndico fica um pouco de mãos amarradas. Nesse caso, normalmente o que se faz? Você chama a atenção do morador, você dá uma punição com advertência e multa por conduta antissocial. Geralmente, os regulamentos internos dos condomínios possuem lá conduta antissocial, deve ser feito dessa forma. Já assim. E o que está dentro dessa conduta antissocial? Tudo que possa prejudicar a convivência. Amassos em áreas, Sim, né? Isso eu já tive também em condomínios flagrantes. Como é que fala quando é área de todo mundo lá? Área comum. Área comum. Área comum. Em área comum. Eu já tive um caso de um casal que foi pego na escadaria fazendo sexo. Né? Então, vai um caso de conduta antissocial. Né? Mas você não vai fazer nada além disso. O que eu posso fazer? Advertir, o que mais? São adultos, é uma conduta antissocial. Vai ter advertência, vai ter multa. Além do que etc. todo mundo vai olhar meio estranho. Meio estranho. Casal. Exatamente. Acho que essa vai ser Mas, na verdade, a maior punição. Você tentar abafar, né? Você não vai... Lógico. A não ser os funcionários que saem comentando aqui lá, mas você não pode contar muita coisa. E como um síndico profissional lida, por exemplo, com o atraso do pagamento do condomínio? Porque tem umas regras que também impedem, né? Olha, de uma cobrança muito ostensiva nesse caso. Você todo atraso, a inadimplência, você deve encaminhar, o síndico e a administradora devem encaminhar para a cobrança judicial dentro de um prazo relativamente, bom, o que seja bom. A pessoa atrasou 30 dias, é normal, teve um problema, etc. 60 dias ela recebe uma cartinha, olha, está em aberto, será que não teve algum problema, nós podemos negociar. 90 dias manda já para um advogado fazer a cobrança judicial. Pronto. Aí você entra num processo e é aí que vem o problema do Brasil. Porque você entra numa cobrança judicial, isso vai 1 ano e tanto, 2 anos. E ele pode ficar esse tempo todo sem pagar. De repente, quando vai para a cobrança judicial, que está lá no extremo lá para ir executar, ele chega e fala, eu quero fazer um acordo, e você é obrigado a aceitar. Ele pode alegar, olha, eu quis pagar e ele não quis receber. Aí o processo volta. Então, assim, aquela coisa de Brasil, né? Onde... Que ainda é muito enrolado. Aí, voltando àquele problema da violência dentro do condomínio, etc., de um modo geral, a sensação da impunidade é muito grande, porque as coisas demoram para acontecer. E você assoma isso, muitas vezes, à incompetência de quem dirige. E como eu falei no começo, isso é um problema no condomínio, na cidade, no estado, no país. Exatamente, que começa micro e termina macro. Tudo se reflete, como eu disse, se resume né, num microcosmo. Você pega quem está no executivo, ele tem meios para executar e para fazer alguma coisa com relação àquele problema e não faz, por algum... No caso do condomínio, porque ele é amigo, porque ele não quer arrumar encrenca, porque ele quer se reeleger. Só que gera um problema muito grande, porque é lógico, se existe essa impunidade, eu falei logo naquilo que mexe com o bolso da pessoa, que muitas vezes é o que mais altera, né? Não, estou dizendo, não paga. E o outro que paga direitinho se sente lesado, lógico. Porque está pagando pelo outro. Porque está pagando por quem não está pagando e às vezes não está nem aí e sabe de tudo que vai acontecer e não está nem aí mesmo e não paga. Aí começam as discussões. Eu tenho casos de pessoas que estão sem pagar há 2 anos, mas ele troca de carro 2 vezes por ano, ele contrata o melhor pacote da TV a cabo. Imagine o buchicho no condomínio. É isso aí. Qual a sua indicação, Adilson, para quem está assistindo a gente, para vocês que vivem aí em condomínios, né? Sei que já houve algum bate-boca, porque sempre há, né? Às vezes problemas até mais sérios, infelizmente, que culminam com vítimas. Mas o que fazer para viver em harmonia, mesmo morando ao lado de muitas outras pessoas, ou num espaço, dividindo esse espaço e esse pedaço de céu com muita gente? Com relação aos moradores, os condôminos, geralmente se fala condômino de um modo geral, mas na verdade condômino é quem é o proprietário do apartamento, não é porque é morador que é condômino. Ali é condômino ou inquilino? Inquilino, condômino? O morador nem sempre é condômino. Né? O condômino é o proprietário. A mulher do condômino não é condômino, ela é moradora. O que é isso? Isso eu estou falando de uma forma legal. Tá vendo como está tudo atrasado? Olha como a mulher é tratada. Esse é que é o problema, né? Mas, enfim, os moradores, ele deve ter um pouco de tolerância, aquilo que eu falei no começo, tolerância, bom senso, educação, respeitar o limite, o direito dos outros, saber dos seus deveres. Conhecer as regras. Conhecer as regras, isso é fundamental, você falou muito bem, não é? E, de repente, se não conhecer a regra, pedir, quando for morar no condomínio, a convenção ou regulamento para conhecer os limites, não é? E ter um pouco de tolerância. Na parte do síndico e da administradora, ter a mediação.
quando começou um conflito, tentar intermediar, tentar conversar, para não deixar a coisa se alastrar e chegar nesse ponto que nós tivemos. E a situação de ter ou não cachorros ou gatos, animais de estimação em apartamento, ainda depende da convenção de cada condomínio? Isso também é uma coisa muito polêmica. A Justiça já está dando ganho de causa aos proprietários de animais, dizendo que eles têm, sim, todo o direito de ter um animal dentro de casa. Mesmo que a convenção diga o contrário? Desde que respeite a condição de saúde, de segurança e de sossego dos demais moradores. Então, se o morador tiver o seu animal que não enche a paciência de ninguém, que não provoque ou não cause nenhuma insegurança, não traga nenhum mal à saúde dos ele outros, pode ganhar na justiça o direito. O juiz está dando, mesmo que a convenção diga que é proibido ter animal, mas ele ganha na justiça o direito de ter esse animal. E aí, essa decisão é rápida? Ah, sim, isso quando é um mandato de segurança ou qualquer coisa na justiça, ele consegue. Adilson, muito obrigada por ter vindo. Eu vou deixar aqui o telefone da emprisa, né? É isso, pode. Tá bom. E aí vai aparecer no vídeo também o blog. Também. É 0 Prestadora 11 São Paulo, 98460 6299, tá bom? Estarei sempre à sua disposição quando quiser conversar Muito mais. obrigada. E quero conversar muito sobre condomínio. Obrigada, viu? Prazer tê-lo aqui.